Você já ouviu falar que comer carboidratos à noite engorda? Que você precisa parar de comer ele depois das 18 horas? No vídeo de hoje, eu vou te trazer várias evidências mostrando o que é verdade, o que não é, quais são os pontos de maiores atenção que você precisa ter para conseguir otimizar os seus resultados, seja ganho de massa magra, perda de gordura. Vamos lá que eu vou te mostrar tudo agora. Primeiro a gente precisa analisar o que vai te fazer engordar. Não é o carboidrato em si, mas o quanto você consome de calorias no dia. Esse é o princípio básico que a gente precisa ter como fato. Então, se você consome mais calorias do que você gasta, se você não treina também, você vai tender a acumular mais gordura. Ponto. Independente de como você estrutura isso. Não quer dizer que isso, se você concentra todo o carboidrato à noite, vai ser mais eficiente, a gente vai entrar nos detalhes. Porém, é importante entender que você só vai engordar se você consumir mais calorias no dia. O que eu quero dizer com isso? Se você gasta 2.000 calorias e você consome 1.800 calorias de pão francês no jantar, você vai emagrecer. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você não vai engordar por comer à noite ou por comer depois das 18 horas o seu pãozinho, o seu macarrão, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, pontos que nós devemos ter de atenção. Se você concentra uma maior quantidade de carboidrato no início do dia, comparado com uma concentração maior de carboidratos à noite, durante o dia você vai ter uma resposta metabólica melhor do que comer à noite. Por que isso acontece? Devido à nossa sensibilidade à insulina, ou seja, a nossa capacidade de conseguir captar a glicose de forma mais eficiente para os nossos tecidos. No período da noite, devido aos nossos relógios biológicos, ou seja, todas as nossas células do nosso organismo possuem relógios biológicos. Isso está relacionado ao nosso ciclo circadiano. Então elas possuem horários para fazer as funções delas. O nosso pâncreas especificamente, que é o nosso órgão que secreta insulina, que é um hormônio que vai fazer com que você consiga captar a glicose e jogar dentro da célula. À noite, o nosso pâncreas ele tem uma liberação menor de insulina. Então, se você colocar mais carboidratos, na verdade não só carboidratos, mas calorias de maneira geral, se você concentrar uma maior quantidade de calorias no período da noite, você vai ser menos eficiente em fazer a metabolização e absorção desses nutrientes. E aí o que acontece? Você tende a ficar com uma hiperglicemia no período da noite, principalmente se você comer uma quantidade maior. Então o ponto é entender que você até pode fazer isso. Se seu objetivo é emagrecimento, você quer fazer, por exemplo, um jejum. E aí você não come no início do dia e só come à noite. Você tem um déficit calórico, certo? Mesmo concentrando a comida à noite, você vai emagrecer. Só que se você for comparar e fazer, por exemplo, comer o seu café da manhã, almoço, lanche da tarde e não comer à noite, você vai ter uma resposta melhor em relação ao emagrecimento por conta de você ser mais eficiente e conseguir lidar com esses alimentos no início do dia. Aí você fala assim, mas por que acontece isso do nosso pâncreas liberar menos insulina? Então, o primeiro ponto é a questão do relógio biológico e o segundo ponto é que à noite nós liberamos mais melatonina, que é um hormônio que vai induzir o nosso sono. A melatonina, quando ela vai até o nosso pâncreas, ela inibe a secreção de insulina. Então, não só de forma natural, mas se você consome alimentos, não, você consome suplementos de melatonina, o que acontece? Você inibe mais ainda essa secreção de insulina. Então a sua capacidade de lidar com esse carboidrato reduz, não só carboidratos, mas calorias de maneira geral. Um outro ponto é que o nosso metabolismo, o quanto o nosso organismo gasta para fazer a digestão e a absorção de nutrientes é maior no período do início do dia comparado com a noite. Isso não é muito significativo, mas vamos pensar que em uma refeição, no café da manhã, você está consumindo 500 calorias. E no período da noite, você tem essa mesma refeição de 500 calorias.
O que eu quero dizer com isso é que o seu corpo vai gastar mais energia para fazer a digestão dessa refeição do início do dia comparado ao final do dia. Então, esse é um ponto que também nós devemos levar em consideração pensando em otimizar o nosso resultado. Agora, a gente precisa considerar outros pontos também com relação ao seu treino. Então vamos pensar que você treina no período da tarde. Então você vai ter um consumo de carboidratos específicos no início do dia, pensando em conseguir ter um bom resultado na performance do seu treino. E no seu pós-treino, como você melhora essa captação de glicose após o treinamento, é importante sim você colocar alguma coisa depois do seu treino para você não ficar com muita fome, mas com o cuidado também de não exagerar nessa quantidade de calorias à noite, mesmo que você treine no período da tarde, para que você não fique... Primeiro, se você vai dormir com muita comida no seu estômago, isso também acaba prejudicando o seu sono. Apesar de algumas pessoas sentirem mais facilidade quando comem muito à noite, isso é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. Porque por mais que você durma rápido, isso não quer dizer que você está com um sono eficiente. É uma analogia que eu faço, por exemplo, a pessoa que bebe para dormir, né? A pessoa, não que ela bebe para dormir, mas que ela toma um vinhozinho à noite, ela fala que fica mais relaxada e dorme mais fácil. E de fato, ela tem uma indução mais rápida ao sono, mas isso não quer dizer que ela está tendo um sono eficiente. Sono REM, sono profundo, tende a ficar prejudicado com o consumo de álcool. É a mesma coisa quando a gente come um grande volume de comidas, algumas pessoas elas sentem essa facilidade maior para dormir. Só que se você come muita quantidade à noite, o seu sono também fica prejudicado. Não só na eficiência, mas na estrutura do seu sono. Sono REM, sono profundo também tendem a ficar prejudicado. E se nós vamos pensar em relação ao nosso sono, é uma das bases principais para que o nosso resultado seja mais eficiente. Porque se seu sono não está legal, você vai tender a ficar com mais fome no dia seguinte, você vai ficar menos saciado, e isso consequentemente pode atrapalhar no processo de emagrecimento. Um ponto muito importante para deixar claro nesse vídeo é que o carboidrato não é vilão. O carboidrato ele é um excelente aliado desde que ele esteja estruturado para cada dieta específica. O carboidrato, primeiro ponto, ele vai auxiliar para que você consiga ter um bom treino, que você se sinta bem no dia. Porque acontece, às vezes você faz uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica e não quer dizer que elas não terão aplicabilidades. Só que quando você faz uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, a probabilidade de você ficar mais cansado no início, durante o dia, é muito maior do que uma dieta estruturada na quantidade de carboidrato. E quando eu digo que o carboidrato não é vilão, é porque o carboidrato ele vai estimular mais a produção de insulina, e essa insulina ela só vai ter efeitos benéficos no nosso corpo. Um deles é quando a insulina se liga no nosso cérebro, especificamente no nosso hipotálamo, a gente aumenta o nosso gasto energético e gera saciedade. O problema é quando há uma resistência à insulina. Então o problema em si não é o carboidrato nem a insulina. O problema é o que você fez com o seu corpo que causou uma resistência à insulina, por exemplo, consumo excessivo de gordura saturada, excesso de proteína, não dormir bem à noite, uma desbiose intestinal, não consumir verduras, legumes, frutas de maneira geral que tem bastante fitoquímicos e tem bastante fibras que acabam ajudando a melhorar a sensibilidade à insulina. Então, quando há essa resistência à insulina, e aí quando você come algum carboidrato, isso se manifesta em deixar a sua glicose mais alta e a sua insulina mais alta. Mas não quer dizer que o carboidrato e a insulina é o problema. O problema foi o que causou essa resistência à insulina. Porque a insulina, ela vai ter essa ação de balancear o que você está comendo. E como eu falei, ela vai ter uma ação muito eficiente em te deixar mais saciado e também te aumentar o gasto energético por conta dela se ligar no seu cérebro. Um outro ponto é que quando você faz uma restrição muito grande de carboidratos, pode acontecer principalmente de você ter uma regulação do seu organismo em liberar mais adrenalina, noradrenalina, deixar os seus níveis de cortisol mais alto e como uma consequência disso, você pode acabar atrapalhando o seu sono.
Por isso que ter um aporte adequado de carboidrato vai fazer com que você durma melhor, que você tenha uma melhor qualidade do sono. Portanto, você pode pensar assim, mas eu preciso ter esse consumo de carboidrato à noite para dormir bem. Não, o ponto é você ter um consumo durante o dia adequado para suas necessidades de carboidrato, por mais que você faça um jejum no período da noite. Então você faz a sua refeição no café da manhã, meio da manhã, no almoço, meio da tarde e não come à noite. Se você tiver um aporte adequado de carboidrato nesse período, o seu sono vai ser maravilhoso. E não só isso. Por mais que você treine no início, no meio do dia ou no meio da tarde, o aporte de carboidrato que você está tendo aqui, ele já vai ser eficiente para que você consiga treinar bem, para que você consiga otimizar o seu resultado se o seu objetivo for ganho de massa magra ou perda de gordura. O ponto é o como você vai estruturar. E como eu disse, de manhã até o período da tarde, nosso organismo está muito mais favorável, está muito mais apto a captar essa quantidade calórica, essa quantidade de carboidrato. Tá, mas eu quero fazer minha refeição à noite, eu quero comer meu carboidrato à noite, tá tudo certo. Quais são as dicas que você precisa ter em mente para que você consiga obter benefícios disso? Então, o primeiro ponto é você não colocar uma quantidade calórica muito alta no período da noite, de você dar pelo menos 2 horas entre o seu jantar e até a hora de você dormir. Se você conseguir dar um pouco mais, melhor. A não ser que seja uma quantidade muito pequena. Então, por exemplo, você vai dormir 10 horas da noite, você fez o seu jantar 6, 7 horas e próximo do horário de dormir, você ficou com fome. Então, comer coisas leves, como por exemplo uma fruta, um iogurte, isso não vai ter nenhum efeito deletério. Então, no período da noite, prefira carboidratos de baixo índice glicêmico, coloque mais frutas, fibras de maneira geral, gorduras de boa qualidade, como azeite de oliva, castanhas, oleaginosas de maneira geral, elas vão ajudar a retardar a velocidade da subida dessa glicose. E se você não dá esses picos de glicose, isso vai ser bom porque você vai gerar menos inflamação, menos estresse oxidativo e o seu corpo vai ser mais eficiente em lidar com essa quantidade de carboidrato. Então, resumidamente, o seu objetivo é perda de peso, perda de gordura, melhora da definição muscular. O mais importante de tudo é que você tenha um déficit calórico no dia, certo? Independente de aonde você coloque seu carboidrato e caloria. Agora, você me pergunta, Rafa, como que eu posso fazer para otimizar o meu resultado? A resposta é que você concentre mais o carboidrato no início até o meio do dia, meio da tarde, mas não só o carboidrato. O ponto é o seguinte, principalmente a quantidade calórica, que você evite consumir muita comida, muita caloria, muito carboidrato no período da noite. Dessa forma você consegue otimizar mais o seu resultado. Eu sou o Rafael Polones, eu espero que esse vídeo tenha agregado ao seu conhecimento. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário e compartilhe com quem possa se beneficiar desse conteúdo. Até o próximo vídeo.